Oi, pessoal, boa tarde. Estamos em mais uma live aqui da Memória da Eletricidade. Hoje a gente vai receber o criador do Rio Antigo, o Daniel Sampaio. Quem está chegando, por favor, me dê um feedback se a transmissão tá boa, se o som tá bom e a internet tá ok também. Hoje a gente vai receber o Daniel Sampaio, criador do Instagram Rio Antigo, para falar sobre memórias do Rio Antigo, para falar um pouquinho dessa iniciativa memorialista e colaborativa aqui no Instagram. Daniel, quando você chegar, tô te esperando. Você me avisa aqui. Todo mundo está chegando. E aí, gente, me conta, vocês estão acompanhando a nossa programação de lives aqui no Instagram, no Facebook. E semana passada também a gente começou a fazer live lá no YouTube da Memória. E com uma programação bem legal, tanto de preservação histórica, quanto também de gestão e liderança e comunicação e saúde. Então tem uma programação bem diversificada para várias faixas de público. Me contem qual que vocês têm gostado mais. Daniel, estamos esperando você chegar. A Leila tá falando que gostou da live da Mônica no YouTube. Foi super legal. Ela falou um pouquinho sobre comunicação e memória. Quem não acompanhou ainda está disponível. A gente está colocando todas as nossas lives lá no canal do YouTube. Então, o Diego também está falando que achou top. Então, se vocês não acompanharam, vocês perderam alguma, é só ir lá no nosso YouTube. O Daniel chegou. Vou autorizar. Olá, tudo bem, Raíssa? Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, Estava tudo só te ótimo. esperando. Estava trocando aqui uma ideia com o pessoal que já está assistindo a gente. Muito Legal, legal. bom. Muito obrigada por receber mais uma vez. Estou muito feliz em receber você mais uma vez. Para quem não sabe, o Daniel ele já participou de um outro evento nosso, que é o Preserva-me, ano passado, lá no Museu de Arte do Rio Mar. E ele estava numa mesa de conversa falando sobre memória e redes sociais. Foi super legal. Quem não assistiu, tá lá no nosso YouTube. O bate-papo foi super, super ótimo. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Porque num bate-papo com várias pessoas a gente não consegue entrar nas iniciativas de cada um. Essa foi a oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho mais do trabalho que você faz e um pouquinho como um todo do trabalho memorialista, né, Daniel? Eu vou pedir para começar, pedir para você se apresentar para quem não te conhece. E muita gente te conhece. Seu Instagram está chegando a 120 mil pessoas. Dê uma olhada Pois é. agora, super legal. Aí eu vou pedir para você se apresentar para quem não mora no planeta Terra e contar um pouquinho da sua história no Rio Antigo. Maravilha. Bom, Raíssa, primeiro, muito obrigado pelo convite aí. A Memória da Eletricidade fez para mim. Bom, agradecer ao convite feito lá no ano passado, foi final de setembro, certo? Isso. E foi mó barato poder estar naquele evento lá e falar um pouquinho, né? Foram o quê? Uns 15, 20 minutos ou meia hora? Foi uma meia hora, né? Eu acho. E aí eu tive meus 10 minutinhos ali para falar. Acho que agora a gente consegue se aprofundar mais, né? Muito obrigado. E agradecer a todo mundo que está assistindo aí. E quem for do Rio, quem é seguidor do Rio Antigo, quem é seguidor de vocês, agradecer a todo mundo. E falar um pouco de mim, assim, eu sou carioca do Grajaú, sou advogado por formação, né? Exerço ainda a advocacia de certa forma, mas desde 2007 que eu sou advogado, sou formado pela UERJ em Direito. Eu fiz um ano de comunicação social também na UFRJ, acabei não concluindo, mas aí, ou seja, sempre tive essa sementinha de ser um comunicador, né? E aí eu, assim, desde faz mais ou menos uns 8 anos que eu tenho um Instagram do Rio Antigo, né, que começou primeiro com uma coisa assim, um hobby, né, uma brincadeira, e a coisa acabou tomando proporções assim que eu não imaginava, sabe?
Assim, você falou da palavra memorialista, né? Eu não sabia, mas já desde 2012 fazia um trabalho que se chama memorialista, né? Uma profissão, uma carreira, né? Que se chama memorialista. Existem muitas cidades que têm uma pessoa lá da cidade, cidades pequenas, médias, existe um memorialista da cidade, né? Eu fiquei vendo esses vídeos assim no YouTube de memorialistas de cidades pequenas, médias e tal. Eu me dei conta que o trabalho que eu tenho feito assim, primeiro como hobby, agora como uma coisa mais séria, era um trabalho de memorialista da cidade, né? E é interessante como a gente cresceu e agora não sou só eu, né? Somos mais, somos uma equipe. Não, com certeza. Agora você virou colunista da Vejinha, né? A Veja Rio, para quem não é do Rio. Então tem uma super repercussão. Seu trabalho foi super reconhecido. Aí eu queria que você começasse, assim, para falar um pouquinho do início. Quando foi que você decidiu a sua formação em advocacia, né? Ser advogado, como foi que você decidiu criar esse Instagram e investir nisso, né? Porque é uma coisa, é um trabalho, é uma coisa que toma tempo, tem um trabalho de pesquisa, de contato com quem interage ali com você. Como foi essa trajetória? Olha, foi uma coisa assim muito. Acho que primeiro eu preciso falar desse meu interesse por história, né? Assim, eu sempre fui meio CDF, assim, né? Principalmente com essas matérias mais humanas, sabe? Sempre fui meio assim, aquela criança que em vez de ficar jogando bola no recreio, ficava na biblioteca do colégio. E sempre gostei muito de ficar lendo Almanac Abril, livros de história, né? Daí, assim, eu com 14 anos, por exemplo, já estava no colégio militar no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro que eu devorando lá os livros da biblioteca, que é uma biblioteca riquíssima lá do colégio. E aí eu me lembro que na época no verão de 2000, de 96, eu me lembro que com 14 anos eu fui passeava pelo centro, fui no Arquivo Nacional, ficava lá pentelhando o pessoal do Arquivo Nacional para me mostrarem acervos, assim, né, coisas interessantes, né? Ficava lá, passava tardes inteiras no Arquivo Nacional e um belo dia eu fui sair andando mais pela cidade, né? E comecei a me interessar muito pelo Rio Antigo, desde moleque, né? E aí, assim, eu me lembro que eu trabalhava, em 2012 eu trabalhava na Embratel, eu era do jurídico da Embratel, gostava muito de sair ali pela Saara, né? Pelo Rio Antigo, né? Pelo centro da cidade, para almoçar em lugares diferentes. E eu gostava muito de tirar foto da arquitetura, né? Do Rio de Janeiro. E eu gostava muito de colocar no meu Instagram. Eu já tinha um Instagram, não era muita gente que tinha Instagram, não. O Instagram era pequenininho ainda. E eu me lembro que eu postava muitas minhas fotos. Eu ficava pensando, poxa, podia ter um perfil Rio Antigo no Instagram, né? Porque existiam muitos fotologs, sabe, Raíssa? Aqueles antigos fotologs. Eu Eu era lembro dessa fissurado época. nos fotologs do Rio Antigo. Tem o Rio que Passou. Ainda existe, eu acho, o Rio que Passou. Existem vários fotologs maravilhosos, que alguns estão no ar ainda, outros não. E eu era muito um grande admirador desses fotologs. E aí eu pensei, pô, no Instagram não tem ninguém que faça isso. Pô, que pena. E depois de eu pensar que pena, eu pensei, não, peraí, vou fazer eu. E aí era dia 12 de junho de 2012, era dia dos namorados, eu estava por acaso num almoço de dia dos namorados, no Paço Imperial, naquele restaurante que tem ali no Paço Sim. Tinha, não sei se tem ainda no Paço Imperial, o Atrium. Aí eu me lembro de eu sair ali do almoço de Dia dos Namorados e ficar olhando assim em volta. Falei, vou começar. Aí eu comecei a tirar foto. E aí, ali perto, eu vou até virar minha câmera para mostrar para vocês, se importa ou não? Não, que isso, pode mostrar. Olha, ali perto, um museu naval. Foi a primeira foto postada no Rio Antigo. E nessa época, a gente era mania de ficar usando filtro, né? E tem uns filtros que deixaram a nuvem toda preta, né? Mas enfim, era mania na época era legal, hoje em dia eu já não acho tão legal assim. Mas foi o primeiro lugar que o Rio Antigo postou, por acaso, foi uma instituição, né? Um equipamento cultural, né? De memória. Então, interessante isso. E aí, logo depois desse lugar aí, do Museu Naval, eu continuei andando ali pela Praça 15 e fotografei a igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo. E aí, assim, é uma imagem, olhando bem, assim, uma imagem muito, com a baixíssima resolução, sabe? Naquela época as câmeras não eram tão boas, a minha definitivamente não era das melhores. E aí, essa foi a segunda foto do Rio Antigo. E aí eu pensei, não, vou botar fotos antigas também, né? E a primeira foto antiga que eu Uhum. botei no Rio Antigo foi essa foto aqui da Cinelândia.
foto do Augusto Malta, também bem, com a resolução bem baixinha na época, né? Tá, eu tô olhando aqui, assim, não dá para ver nenhum detalhe. Hoje em dia dá muito mais... tem muito mais como, enfim, botar coisas com melhor qualidade, sabe? Mas é isso. Aí eu comecei no próprio mês de junho, eu já cheguei a 300 seguidores, uma coisa fora de série, assim. 300 seguidores naquela época era muita coisa. Aí eu me lembro até de fazer um post assim, meio comemorativo, dizendo: nossa, olha só, gente, tô com 300 seguidores, que legal. Até mostrar para vocês, olha, eu postei isso aqui, né? 300 para dizer, gente, que absurdo é esse? Tô com 300 seguidores, não 15 imaginava. fotos, 300 seguidores. Nossa, que repercussão legal, né? Então, porque o Rio de Janeiro ele tem esse apelo histórico, né? As Pois ruas da é, cidade contam a história da formação não só da cidade, como do Brasil inteiro, né? O Rio esteve nos palcos da história nacional por muito tempo e continua sendo uma grande figura, no Brasil. pois Aí, é, assim, Daniel, eu nós fomos queria. capital do, Pode continuar, nós fomos desculpa. capital do vice-reino da colônia do Brasil, né? Capital do Império Português, capital do Império do Brasil, capital da... Tem muita história aqui, muito valor arquitetônico que, felizmente, grande parte se perdeu, mas a gente ainda tem muita coisa, né, que Com proteger e certeza, celebrar. está muito presente, né, na nossa arquitetura. A própria história da eletricidade, ela está contada nas ruas com os postes antigos de gás. A gente vai ter uma live mais aprofundada sobre isso. Deixa aí a dica para a próxima semana. Aí, Marcelo, eu vou ler aqui um comentário. Oh, desculpa, Daniel, eu vou ler um comentário do Marcelo e aí você vai entender a próxima pergunta. O Marcelo está falando que ele mora no Texas e viveu a infância dele toda em Campo Grande e queria ver mais fotos disso. Aí a minha pergunta é, como é que você faz a seleção desse material? Porque eu imagino, aqui na live as pessoas já começaram a mandar, deve ter muito pedido, deve ter muito envio de material. Eu queria saber um pouquinho desse processo que você faz essa seleção e essa pesquisa também, né? Porque você conta um pouquinho da história ali nos posts. Sim, verdade. É uma pergunta boa, assim, naquela época, no início, eu, eu entrei em contato muito com outros Instagrams, outros perfis de Instagram que faziam um trabalho. Ninguém ainda fazia esse trabalho de colocar fotos antigas, mas já existia já um perfil ou outro que fazia concursos de fotografia, né? Aí, assim, por exemplo, use a hashtag tal, 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 e você pode ganhar destaque aqui no nosso perfil, a sua foto pode aparecer, uma coisa assim. Aí eu pensei, pô, tá aí, é uma forma de engajar. Eu acho que eu li em alguma revista americana que falava de Instagram, quase não se falava de Instagram aqui no Rio ainda, no Brasil. Aí eu me lembro que eu vi numa revista estrangeira falando, não, que o segredo do Instagram é o engajamento. Eu falei, ah, tá, ok. Então, aí eu comecei a ver esses perfis. Tem um chamava Rio 365, que é feito pelo André Galhardo, né, que é um publicitário que fez esse trabalho, que era um documentário, o primeiro documentário diário de uma cidade. Né? Então, ele era Rio 365, cada dia do ano era uma foto diferente. E ele fazia missões semanais e a pessoa tinha que usar a hashtag do Rio 365 e podia ganhar o destaque. Eu pensei, pô, vou usar a hashtag Rio Antigo, que já é um termo muito famoso, né? Assim, as pessoas sem conhecer o nosso Instagram, elas já usam essa hashtag, já usavam naquela época e continuam usando, né? Então, assim, a gente vai dizer na nossa descrição do perfil que quem usar a hashtag Rio Antigo pode ter suas fotos publicadas aqui. E isso funcionou muito, sabe? As pessoas... eu não estava sozinho. Quando eu saía na hora do almoço, ficava flanando, né? Que falava pelo centro da cidade, tirando foto da arquitetura. Não era... eu descobri que não era só eu. Tinha muita gente que estava fazendo aquilo. Então, assim, eu comecei a pegar as fotos incríveis, atuais, do patrimônio histórico da cidade e dar esse destaque no Rio Antigo. E aí, acho que esse engajamento começou a gerar uma movimentação que levou a ter mais seguidores. Mas, assim, a princípio, eu usava essa hashtag para guiar o meu conteúdo. Só que aí depois eu comecei a pensar, não, pô, daqui a pouco tá chegando a data, sei lá, o dia do fico. Vou botar aquela ilustração linda do imperador do Pedro I, quando ainda não era imperador, né? Falando lá na sacada do Paço Imperial. Ou então eu usava datas específicas para escolher fotos atuais também. Por exemplo, no dia do fico vou botar uma fachada do Paço Imperial. Né? Então, assim, no dia do trabalho vou botar uma foto antiga
do Getúlio Vargas lá no dia 1º de maio no estádio de São Januário, e por aí vai, né? Aniversário do bairro tal, tal, tal. A gente ainda faz isso hoje, né? Então, assim, a temática, ela vai muito assim, ela é guiada bastante por datas comemorativas, as efemérides, que fala, né? E também por, assim, interesse, né? Tipo, essa coisa, por exemplo, agora o Marcelo falou, pô, posta mais fotos de Campo Grande. Imagina que ele esteja falando do bairro de Campo Grande, né? A gente Sim. colocou o hospital, se não me engano, Rocha Faria, de Campo Grande, recentemente aí no post nosso. A gente fez um TBT com a Veja Rio, que toda quinta-feira a gente faz também, né? Antes de eu ter sido convidado pela Veja Rio para ser colunista, eles me convidaram primeiro para fazer o TBT nas quintas-feiras. E aí teve uma quinta-feira agora, recentemente, que a gente fez sobre hospitais, a gente botou Campo Grande. Mas Campo Grande tem pouca foto histórica, se comparado com o centro da cidade, né? E até com a própria Zona Sul, Zona Norte, a Zona Norte mais tradicional. Mas são algumas, assim. A gente já postou algumas e a gente vai continuar postando. Essas dicas das pessoas são muito legais. A gente recebe por direct, nos comentários, por exemplo. Hoje a gente postou fotos sobre Marechal Hermes. Aí nos comentários tem gente pedindo fotos sobre Laranjeiras, que não tem tanto a ver com Marechal Hermes, mas é um outro bairro. A gente tem gente pedindo hoje fotos de Bento Ribeiro. Então a gente vai, anota e começa a pesquisar. Essa colaboratividade, o que você falou, assim, essa hashtag é um grande agregador, né, de conteúdo que conecta as pessoas navegam por temas, navegam, enfim. E essa colaboratividade que eu estou entendendo que é o grande impulso do Instagram. E aí as pessoas sugerem temas. Você já recebeu acervos físicos dessas pessoas? As Ah, pessoas te doam já. acervos? Já, assim, eu nunca recebemos nada físico. Eu acho que até porque a gente nunca incentivou o envio de nada físico até agora. Por quê? Porque Uhum. até pouco tempo era só eu sozinho, né? E assim, de uns meses para cá, a gente está com uma equipe de voluntários e pessoas. Eu preciso depois ter um momento para falar dos voluntários assim separadamente, mas eu quero primeiro te responder sobre esse envio de acervo, né? A gente, assim, desde sempre a gente recebe fotos digitalizadas, sabe? De família, geralmente álbum de família, sabe? Por exemplo, minha mãe, tô com uma foto incrível aqui da minha mãe, sei lá, na Ilha de Paquetá, comigo pequenininho. Aí a pessoa vai e manda, né? E assim, são fotos que, assim, tem muito historiador enfim, arquivista, não sei, muita gente assim da área que, por exemplo, tem como hobby ficar garimpando as feirinhas de antiguidade para achar foto antiga, né? Foto de negativos, né? Fotos assim reveladas que são vendidas nos antiquários ou nas feirinhas de antiguidade. E a gente não, a gente recebe assim, tipo, sem pedir. E agora a gente tem Espontaneamente, né? pedido, espontaneamente. Agora a gente está pedindo também, porque a gente tem essa ideia de que a gente pode também ser um lugar que recebe acervos, um acervo novo sobre a cidade. E o diferencial desse acervo é que ele é um acervo da memória das famílias, ou um acervo da memória das pessoas, sabe? E que é uma memória afetiva, é diferente da memória oficial. Quando fala memória, né? Memória não é exatamente o que a gente lembra, mas é o que a gente recebe, né? Então a gente pensa na memória pode ser também o que a gente lembra também, mas existe esse conceito da memória que é recebida, né? A gente tem como memória oficial muitas vezes assim o general que está lá em cima do cavalo, né, levantando uma espada, né, as glórias das guerras enfim, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas assim, quem foram os personagens? A gente está chegando perto da abolição agora, né? Claro que a Princesa Isabel foi a pessoa que assinou lá a Lei Áurea, não tem como negar, enfim, o valor histórico da Princesa Isabel. Mas assim, quem são as pessoas que estão por trás desse processo de abolicionismo, né, do processo de libertação das pessoas escravizadas? São seres humanos comuns, pessoas comuns, né? Então, assim, a gente tem como filosofia esse resgate das memórias afetivas do povo, sabe? E cada vez mais a gente vai buscando essas historinhas, histórias orais que, pô, antes de se perderem, né? O CPDOC na Fundação Getúlio Vargas fez isso com muito, muito assim, esmero. Você tem ali, acho que dá para acessar no site, inclusive, uma coletânea de histórias orais, né, do CPDOC da FGV. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer entrar nesse esquema aí de resgatar essas memórias afetivas, sabe? Mas Entendi. deixa eu te mostrar algumas que a gente recebeu. Tá bom. Vou abrir aqui. Olha, a gente recebeu essa aqui é inédita, tá?
não foi postada ainda e vai ser postada daqui a um mês, no Dia dos Namorados, aniversário de 8 anos do Rio Antigo. Uma seguidora nossa mandou pra gente uma Que foto linda! essa foto é incrível. Essa foto foi tirada por um lambe-lambe na Avenida Rio Branco, em 1955, se não me engano, 53, estou na dúvida agora. E as pessoas mandam também a descrição dessas fotos, assim, essa Manda. foto é a minha mãe, foi tirada no ano Sim, sim. tal, estava acontecendo isso. Sim, sim. Essa foto aqui, ela tem uma história, por exemplo, assim, a história é uma história de amor, tá? Então, assim, a moça da esquerda não tá na história de amor, é a irmã da, da que tá na direita, né? A moça do centro, que tá no meio aí, é a avó da seguidora, não, desculpa, a mãe dessa nossa seguidora, e o Uhum. rapaz que tá do lado direito é um maranhense que tinha acabado de chegar na cidade, que é o avô dela, e que essa foto foi tirada um dia depois do pedido de noivado, né? Então, assim, a gente vai contar essa história de amor aí no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, e que, por acaso, também é o dia do aniversário de 8 anos do Rio Antigo. Então, a gente recebeu essa foto há muito tempo já, só que a gente falou, não, cara, a gente tem que deixar pro Dia dos Namorados isso, porque é muito Que linda essa história, sabe? representativo. Pois é. E aí, assim, e existe também o verso da foto, que essa foto, assim, os lambi-lambis ficavam na Avenida Rio Branco, na calçada, tirando foto das pessoas, e aí depois eles iam caçar as pessoas dizendo assim, ó, tirei uma foto sua, toma aí meu cartão, depois vê lá a foto que eu tirei sua, né? Era assim que acontecia. E aí, esse rapaz aí, né, o noivo, né, o Felizardo, ele pegou essa foto e aí deu de presente a foto para a amada e escreveu uma dedicatória atrás, que a gente também tem a dedicatória. Então, assim, é uma coisa assim, é de arrepiar, né, as histórias. E aí a gente acabou fazendo também uma extensão dessa coisa espontânea no site rioantigo.org. Lá tem uma seção que chama Fundo do Baú. E aí a pessoa vai lá, além de fazer, a gente bota um videozinho que dá um tutorial, como tirar, tem um aplicativo lá que é sugerido, como tirar, como enquadrar uma foto antiga, como tirar o brilho da foto, que aí a gente acaba que ajuda as pessoas a enviarem fotos com uma qualidade um pouco melhor, né? E aí a gente também, no formulário, tem ali a oportunidade da pessoa escrever a história por trás da foto, entendeu? Então, vocês dão o tutorial para receber já esse arquivo digitalizado, né? Vocês É, devem ter um acervo, então, que ele é nato digital. Ele era físico, né? E foi digitalizado. Já isso. A enviado gente já para começa vocês assim. digital. A gente já Nossa, começa aí vocês digital. mantêm esse acervo, então. Sim, sim. A gente está chamando esse acervo de Galeria da Memória Carioca. E assim, uma vez que esse acervo tiver mais assim conteúdo, mais substância, a gente vai fazer uma Uhum. exposição virtual. É claro que qualquer Nossa, que instituição, incrível, Daniel. pois é. E aí qualquer instituição física, né, que tenha um espaço físico, uma instituição de memória que queira tornar essa exposição algo real, a gente está aberto, né, totalmente. E eu vou te mostrar outra foto que a gente recebeu, essa aqui por acaso é de um amigo meu, o Jules, que é um produtor musical e cantor, né? O Jules, amigão meu, ele viu que eu postei a foto de família de alguém, e aí sempre que eu posto a foto de família de alguém, eu convoco os demais a mandarem as suas também, né? Aí ele viu essa convocação e mandou a foto essa bisavó dele, essa senhora elegante aí do lado esquerdo. Chapéu de época, que demais. Exatamente. A menininha a menina que está em cima do burrinho, que está pintado de zebra, coitado, é a avó dele. A menina que está no colo do bisavô é a tia-avó dele. E essa foto foi tirada ali na região da Glória, pelo que eu entendi, sabe? E é isso, assim, Nossa, é um essa burro foto. Eu vou voltar listrado, para que aí. loucura. Não, assim, o pobre do burrinho, além de ter que levar pessoas na garupa, eles ainda eram pintados para parecerem zebras. Olha que absurdo. Ah, agora eu entendi. Eu estava achando estranho justamente isso. Que Pois é, engraçado. pois é. Péssimo, mas engraçado. Pois é uma coisa Aí, curiosa, né? Daniel, curiosíssimo. Eu vou aproveitar a pergunta do Jorge aqui, que ele pergunta se vocês tiveram acesso ao arquivo do Instituto Moreira Salles, para perguntar se, além dessas fotos que vocês recebem, se vocês também fazem pesquisa nessas instituições de custódia, né, de acervo. Sim, com certeza. Com certeza. Assim, a gente tem possibilidade de acessar várias instituições de uma vez só no site da Biblioteca Nacional. Então, assim, a gente usa muito
o acervo da Biblioteca Nacional, que é ali no Brasiliana Fotográfica. A gente não costuma ficar falando muito onde que a gente pega as fotos e tal, mas assim, para quem está assistindo aqui merece saber, sabe? Tipo, a gente vai principalmente no Brasiliana Fotográfica, que é um braço de fotografias que é maravilhoso, né? Quem puder visitar, a Biblioteca Nacional está de parabéns. E eles conseguiram colocar... A gente recebeu o Joaquim Marçal, que é o coordenador da parte digital, da BN Digital. E aí ele explicou um pouquinho do nascimento da Brasiliana, que é uma colaboração entre várias instituições, tanto a Fundação, né, a Biblioteca Nacional, como o Instituto Moreira Salles. Quem não viu também, a entrevista está no Facebook, tá super legal. Desculpa, Daniel, pode continuar. Não, eu vou querer ver, eu quero saber porque eu vou querer ver. Eu não estou conseguindo acompanhar nada ao vivo, mas eu estou fazendo uma agendinha de lives que estão salvas aí, porque eu quero ver com certeza. Mas assim, o Brasiliana Fotográfica, ele reúne, aí eu esqueci o nome de quem perguntou, tem lá o Instituto Moreira Salles, tem o próprio site do Instituto Moreira Salles, mas também tem o Instituto Moreira Salles está dentro do Brasiliana Fotográfica. Aí você tem também o acervo da Marinha, tá lá, do Museu Aeroespacial. Hoje as fotos que a gente colocou no Rio Antigo sobre Marechal Hermes, o Marechal Hermes é um bairro planejado que fez aniversário dia 1º de maio, e a gente deixou passar em branco a data. Mas hoje é aniversário de nascimento do Hermes da Fonseca, que é o marechal que deu o nome ao bairro, a gente aproveitou para falar do bairro. E aí as fotos que a gente está usando lá foram do Brasiliana Fotográfica e são do Museu Aeroespacial. Então lá tem vários acervos, acervo do Arquivo Geral da cidade, esse é outro acervo assim, fantástico, que está lá no Brasiliana Fotográfica, acervo do Museu Histórico Nacional também, tem vários. Assim. O mais rico, na minha opinião, é o próprio acervo do Instituto Moreira Salles, não tenha dúvida. Depois, talvez, o Arquivo Geral da cidade, mas o Moreira Salles, assim, ele não é só rico em termos de quantidade, o Instituto Moreira Salles é muito rico no sentido, principalmente do passado, ele vai muito antes, né? Ele tem as primeiras fotografias de 1860, 50 e pouco. Tem umas fotografias muito antigas ali que contam a história do Império, assim, da cidade imperial. Então, assim, a gente acessa assim e a gente usa essas fotos, dá o devido crédito ali, óbvio. E sabe que no início, esse é um aspecto. Esse é um aspecto que, na verdade, eu ia aproveitar esse gancho para falar sobre direito autoral. A gente tem um debate muito grande sobre a utilização desses acervos históricos, né? E aí, assim, esse pessoal que envia para você, eu imagino que tenha já essa sessão, se vocês utilizam algum termo de sessão de utilização desse material, e quando vocês usam dessas instituições, como é que vocês fazem? E aí, aproveitar para perguntar se vocês já tiveram algum problema. Assim, sendo um projeto extremamente colaborativo, né, como você apresentou para a gente, se vocês já tiveram algum problema relacionado ao direito autoral e o que vocês estão fazendo hoje para se precaver de algum questionamento? Claro, assim, eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita, Raíssa, é que nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Quer dizer, na verdade, nem CNPJ nós temos ainda, né? Isso é uma coisa que, agora que temos uma equipe, temos, assim, projeto do site... em breve vai ter um YouTube também, depois eu vou até falar disso, YouTube, podcast, já tá aí no forno, aí saindo, mas como a ideia é que nós sejamos uma organização sem fins lucrativos, eu, por exemplo, até agora nunca ganhei um centavo, né, que fosse, né, então assim, a gente imagina que as instituições de memória, os acervos e tudo mais, eles queiram, né, que esses acervos cheguem a cada vez mais pessoas, né? Então a gente tem um orgulho hoje em dia de ter quase tantos seguidores quanto o Instagram do Arquivo Nacional. Então assim, é um absurdo de honra que a gente sente por isso, né? É claro que o Arquivo Nacional ele tem seguidores mais pulverizados pelo Brasil inteiro. A gente está mais concentrado no estado do Rio de Janeiro em termos de seguidor, né? Mas é uma grande honra da gente poder fazer um trabalho que acaba sendo uma divulgação de vários arquivos e acervos, né? Então assim, a nossa preocupação é principalmente de sempre dar o crédito devido e dizer assim todas as informações possíveis e imagináveis, todas as que a gente tiver acesso, né? E às vezes a gente, por exemplo, não sabe dizer o ano da foto ou de qual acervo mas a gente sabe o nome do fotógrafo. Então a gente costuma botar assim, acervo desconhecido, a gente costuma botar assim, favor colaborar, né? E aí muitas vezes as pessoas dizem, não, olha, eu sei de onde isso aqui é do acervo tal. Então, assim, a gente já nunca teve problema de direito autoral, não, mas eu não vou dizer qual
acervo que deu bronca na gente, mas a gente já levou bronca no início lá, bem no início, porque eu, assim, era tão assim, hobby, o negócio cresceu tão rápido que eu não tinha a menor noção. Eu como advogado, assim, que tratava de outras questões, nunca fui muito ligado na questão do direito autoral, sabe? Eu juro pra vocês, de uma forma até inocente, boba, assim, eu não imaginava que isso fosse ser um problema, né? E aí chegamos a levar algumas broncas aí de um acervo apenas, assim, mas foi uma bronca bem dada, assim, porque tá certíssimo. Ninguém vai impedir, eu não acho que nenhum acervo queira impedir que essas fotos sejam divulgadas para quanto mais gente melhor possa ter acesso, né? Mas eu acho que talvez seja feio pegar um perfil que tem um alcance legal assim e sair botando fotos assim sem dizer de onde que sabe? E a gente sabe, 99% das vezes a gente sabe de onde a gente sabe qual é o acervo, qual a coleção, qual é o ano, qual é o fotógrafo. Então não é justo não botar, né? Muitas vezes a gente recebe coisas, né, nessa colaboração toda, a gente recebe pessoas mandam não apenas foto da família, mandam foto também de acervo que a gente não sabe quem de qual acervo é. Então a gente acaba às vezes, né, a gente vasculha, procura, não acha, que é difícil, porque a gente já tem intimidade em procurar em acervo, e a gente acaba botando acervo desconhecido, favor colaborar. E aí acaba vindo ali é uma inteligência coletiva que existe, sabe? Ali nessa colaboração, nos comentários a gente é corrigido e, pô, a gente adora ser corrigido, as informações são acrescentadas, sabe? Então, assim, é É uma maravilhoso. construção Então, genuinamente colaborativa, né? com O certeza. Joaquim da Bem Digital, ele falou pra gente que se antes a estratégia era guardar esse patrimônio a sete chaves para proteger, hoje a estratégia é difundir isso ao máximo para que o maior número de pessoas tenha esse acervo e que não tenha chance de ser perdido. E eu acho que as Pois instituições de é. custódia com certeza têm essa preocupação de manter essas pegadas históricas, né? Porque tem muito trabalho por trás de uma fotografia, tem um trabalho enorme de arquivistas, de documentalistas, de historiadores que não pode ser apagado. Eu acho que deve ter sido De muito jeito mais nenhum. nesse sentido do que no sentido de não divulguem, né? Com certeza. Sim, assim, reconheçam que tem uma equipe de pessoas altamente capacitadas e técnicas aqui. E assim, não é assim, bota foto assim e acabou, não diz de onde é. Tá errado. Eu tava errado quando eu fiz isso. E, assim, a gente, quando tá errado, precisa reconhecer, né? Isso é uma coisa que é básica, assim, né? Reconheço o erro que eu cometi lá no início, nunca mais cometi esse erro. Quer dizer, mentira. Existe erro, acontece erro, por exemplo. Ontem foi Dia Nacional do Reggae e a gente botou uma foto super clássica do Bob Marley com o Chico Buarque, né, no nosso perfil. E aí uma pessoa foi lá e botou assim, gente, olha só, por favor, essa foto é do grande mestre Walter Firmo, que é um fotógrafo. E eu pessoalmente não conhecia o nome dele, não sabia. Por favor, seria legal se você desse um crédito. Olha, existe uma regra, Raíssa, de marketing digital, para quem está preocupado com engajamento, que é uma coisa válida, uma preocupação válida, de não fazer edições no texto de uma legenda do Instagram antes de 24 horas. Porque se você edita a legenda antes de 24 horas, o Instagram não gosta e o algoritmo manda seu post lá para as cucuis ali, manda para o final da fila e pouca gente vê, né? Mas assim, a gente tenta não fazer isso, mas se existe um erro como esse, da gente não ter mencionado o fotógrafo que tirou aquela foto tão emblemática, gente passando aqui atrás, assim, é importante que a gente corrija e que se dane no engajamento, assim, não tem essa, sabe? A gente precisa Com certeza. A Vanessa fazer essas Rodrigues, ela correções. fala. Desculpa, deu um delayzinho aqui. Eu estava falando que a Vanessa Rodrigues está falando justamente isso, que essas instituições, os profissionais, eles não recebem esse devido valor e que é muito importante, né, que eles tenham essa visibilidade. Com certeza, com certeza. Assim, a gente ainda não chegou num nível ainda de organizacional, um nível organizacional de ter um arquivista, um museólogo, pessoas desse calibre, assim. Não temos ainda. Nós somos, aí eu aproveito para falar, né, para falar da nossa equipe de voluntários, tá, Raíssa? Nós temos uma historiadora, temos uma PhD em letras, temos advogados que são apaixonados por história, assim como eu. Temos um estudante de engenharia civil que é apaixonado por urbanismo. Então, assim, temos uma socióloga.
Então, assim, a gente tem uma equipe de pessoas altamente capacitadas agora que fazem esse trabalho por amor, assim, é uma coisa fantástica. Eu já tenho feito por amor aí há 8 anos, só que agora que a gente resolveu fazer, profissionalizar o trabalho, transformar numa organização, a gente recebeu, então, a gente está recebendo voluntários aí que estão participando, né? Então, um dia, quem sabe, a gente vai poder ter um profissional de arquivologia, né? Uma pessoa que possa, de repente, até fazer não só esse cuidado em citar, em buscar o crédito sempre correto das fotos, tomando cuidado com o direito autoral, né? Mas também para organizar esse nosso acervo, porque foi o que eu te falei. Até por enquanto a gente não se sente à vontade de receber os acervos físicos, de ter a custódia física desses acervos. Então, um dia, quem sabe, né? Com certeza. Vocês estão super caminhando a passos largos, eu não imagino menos do que isso. Daniel, agora, uma próxima pergunta é falando que vocês também publicam fotos atuais, né, sobre esses patrimônios Sim. arquitetônicos, e muitas vezes também com denúncias a respeito de danos ao patrimônio histórico e arquitetônico. E vocês divulgam isso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações de conscientização que vocês fazem lá no Rio Antigo. Com certeza. Olha, por exemplo, essa semana a gente está estarrecido, a gente está preparando aí um post sobre o assunto, está estarrecido com o que está acontecendo com o Arco do Teles ali, a Travessa do Comércio. Parece que, assim, eu imaginava isso, e aí já se confirmou essa minha imaginação, que é bem fértil, mas é bem isso, assim. Pessoas oportunistas estão aproveitando esse período de quarentena, essa diminuição da circulação na cidade e também, de alguma forma, uma inoperância da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação a fiscalizar o que está acontecendo na cidade, ou uma inoperância ou uma incapacidade de focar agora que a gente está focado na quarentena. Eu não sei qual que é o problema da Prefeitura no momento, mas eu sei que a fiscalização da Guarda Municipal e dos órgãos de patrimônio, os órgãos de patrimônio estão todos em casa. Porque parece, por exemplo, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, são as pessoas valorosíssimas que zelam pelo nosso acervo do patrimônio histórico municipal, eles tiveram que ir todos para casa, obviamente, como todo mundo, sobretudo porque lá no prédio deles parece que se criou um foco aí de transmissão, propagação do vírus. Então, assim, uma pessoa, inclusive da equipe do IRPH, faleceu, o Azambuja, acho que é Azambuja o nome desse profissional, e eu quero até dedicar aqui uma homenagem a esse profissional, que é um profissional da área de patrimônio histórico que faleceu por causa dessa doença maldita, né? Então, assim, tá difícil fiscalizar. Então, a gente não sabe até que ponto que é a doença, a quarentena que está fazendo isso, mas eu sei que tem gente invadindo imóveis, invadiram o imóvel da Carmen Miranda ali no Arco do Teles, depredaram, estão vendendo, dilapidando assim fachada, vendendo material de fachada, Raíssa. É o que está acontecendo agora. Se está acontecendo no Arco do Teles, se bobear, está acontecendo em outros lugares da cidade. Entendeu? Então, assim, mas isso a gente recebeu. 3 pessoas mandaram para a gente informação sobre esse negócio aí, que foi publicado no Diário do Rio. Parece que a prefeitura conseguiu isolar essa casa da Carmen Miranda, onde ela morou ali no Arco do Teles. Mas, assim, a gente sempre recebeu essas reclamações. Aí eu vou te assim, um dos mais Daniel, tiveram você está com um engajamento. pouquinho de problema na sua imagem. Eu não sei se é por conta da internet. Aí tá com um Ah, é? delayzinho no som. Eu não sei se, às vezes, no Wi-Fi dá uma pequena flutuação. Se você puder desativar o Wi-Fi e colocar no 4G, talvez melhore. Ah, o Não sei se problema, o... o problema é que esse meu telefone está sem chip, Raíssa. E aí eu não tenho como Caramba! fazer isso. Não, Mas assim, assim, melhorou agora. Ainda agora tinha melhorou? dado um delay bem grande, mas agora melhorou. Tá, E se você puder vamos retomar a torcer. resposta, Tá bom. Então, assim, o que acontece foi o seguinte, eu estava falando sobre essas invasões ali no Arco do Teles, né, que estão isso. acontecendo por causa enfim, da situação atual que a gente está vivendo. E aí a gente recebeu denúncias de várias pessoas. As pessoas já sabem que nós somos um lugar que vai pegar essa denúncia e a gente vai falar sobre isso, né? Então, a gente já sabe, até pelo nosso histórico, as pessoas já meio que sabem isso, né? E aí, a gente tem sempre recebido, né? Vou mostrar aqui, virar a câmera, para vocês verem um post que a gente fez
foi bem assim, que gerou muito engajamento. A gente acompanhou a situação desse imóvel na Avenida Mendes Sá, com a fachada caindo, sabe? E a gente recebia, é uma pessoa, se não me engano, até aqui, desculpa. Eu esqueci agora o nome da pessoa que postou essa foto, mas a gente era uma pessoa que mora ali perto, na Lapa, na Avenida Mendes Sá, então ela uma vez por mês mandava uma foto para a gente quando cada parte da fachada caía. Aí, por exemplo, esse prédio estava ocupado por pessoas sem teto, né? E aí aparece que aos poucos eles iam tirando partes da porta, da janela. Não sei se as pessoas estavam vendendo esses itens aí da fachada, mas assim, tem muito lugar que compra esses materiais, né? Que muitas vezes esses imóveis foram feitos com materiais nobres, sabe? Mármore, madeira de lei. Eu não sei exatamente porque eu não sou arquiteto, restaurador, tá, Raíssa? Mas assim, eu sei que é um bom negócio, né? Entre aspas, apesar de ser ilegal, a venda desses itens de fachada, né? Então, assim, a gente ficou, por exemplo, falando dessa fachada durante muito tempo, e mostrando o progresso da decadência dela, de como ela estava caindo, né? Aqui, por exemplo, tem uma fachada no Meia que ela começou a ser adulterada ao longo da linha do trem ali. Você vê que é uma fachada que E é tem uma detalhes. fachada tombada. Oi? É uma fachada. Essa que você mostrou antes na Mendes Sá, ela era uma fachada tombada. É uma pergunta. Assim, se ela é tombada, eu não sei, assim, como Pelo IFAM. o imóvel, assim, singular, assim, individualmente, não sei se ele era tombado, tá? Porque, assim, a lista Entendi. de bens tombados, ela é extensa, né? Agora, o que eu sei é que ali na região da Lapa é uma APAC, que é uma área de proteção do ambiente cultural, se não me engano, desde a década de 90, eu acho, que ela se tornou APAC. Então, todos os imóveis ali são protegidos. Significa que qualquer Entendi. alteração, qualquer modificação feita no imóvel precisa passar pelo conselho do patrimônio. Mas, assim, a princípio, como é uma PAC, é difícil que qualquer alteração seja aceita, né? E esse imóvel, assim, é aquela pergunta, né? O imóvel é protegido, mas quem é que protege de fato, né? Porque muitas vezes A ou não tem fiscalização, proprietário, né? pois é, assim, muitas vezes assim deixam cair, que é o famoso tombamento, né, físico, que não é um tombamento de botar no livro do Para tombo, né, que construir, falam. para vender o É, terreno, né? A gente sabe de muitos casos desses que os proprietários, na verdade, não podem construir edifícios, não podem vender para construtores e esperam um imóvel cair. Deve ser pois é, ilegal pois, isso, provavelmente. pois é. Mas ó, o pessoal tá dizendo que a minha internet é ruim. Nossa, eu acabei de passar o meu plano para 120 mega e mesmo assim tá ruim. Nossa, Então é meio nesse complicado. Acho que momento tá todo mundo na internet e tá com problema na internet de todo mundo. Você não é pois privilegiado é. nesse sentido. Pois é, não tem muito jeito, né? Mas assim, aqui tá uma fachada no Meyer, né? Que tá não só pichada, mas foi toda adulterada e parece que estavam começando um processo de adulteração ainda maior dessa fachada. A gente recebeu essa denúncia aí e a gente botou. Então, assim, para responder a tua pergunta, assim, a gente recebe denúncias, recebe reclamações e bota a boca no trombone, né? Aí a gente marca a prefeitura, marca os órgãos de patrimônio. Raramente a gente recebe algum tipo de resposta. Teve um caso de uma resposta que a gente recebeu, que foi mas já era tarde demais. A loja Lidador, que a gente fez um estardalhaço aqui, né, lá em 2013. A loja Lidador era um imóvel de 1913 e outro de 1923 ao lado, que foram demolidos para dar lugar a um prédio, na Rua da Assembleia. E aí a gente denunciou, assim, já estava já tudo autorizado para demolir já, mas aí eu me lembro que a gente marcou o prefeito Eduardo Paes. Na época, o prefeito Eduardo Paes entrou, acionou o chefe do patrimônio dele, que deu uma explicação, e acabou que não reverteram a decisão. Nós perdemos a Lidador. Hoje em dia ali é uma torre de vidro assim, vidro espelhado. E assim, a gente gosta de chamar esses lugares de caixotes sem alma, tá? Assim, nosso patrimônio vai sendo perdido para dar lugar a caixotes sem alma, muitos deles espelhados, e assim, para mim de mau gosto. Existe arquitetura contemporânea linda, maravilhosa, Raíssa. Eu acho muito bonitos os prédios contemporâneos que têm um valor artístico, assim, mas não são todos. A maioria são feitos simplesmente são caixotes sem alma, com vidro e espelho, e é isso aí. E a gente vai perdendo a nossa identidade, sabe? Com certeza, é a nossa história, né? Que é
parte muito importante dessa identidade enquanto povo. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder, Raíssa. O Tá Jorge bom, fica à vontade. Kramer tá perguntando aqui, Augusto Malta ou Marco Ferrez? É difícil essa pergunta, né? São dois gênios da fotografia da nossa cidade, né? Dois grandes contribuidores da nossa história iconográfica. E eu não sei responder. Eu não sei responder de verdade. Assim, é muito difícil. Eu não vou me comprometer, eu não vou dizer se porque eu prefiro o Marco Ferrez ou eu prefiro Augusto Malta, porque é que nem, sei lá, que nem perguntar se você gosta de batata frita ou sorvete. Os dois. Entendeu? Muito É bom. isso. Daniel, eu quero pedir para você explicar um pouquinho, você te falou um pouquinho dessa etapa de curadoria, né, que você passa, você recebe esses materiais, você faz pesquisa em outras instituições, mas também tem assim, as suas publicações, elas têm um texto explicativo que contextualiza a foto, contextualiza a época, e eu queria que você É, contasse como é que é o processo de elaboração desses verbetes, né, porque tem muita pesquisa histórica por baixo de cada legenda de foto bonita no Instagram. Conta pra tem gente um sim, tem sim. pouquinho. Com certeza. Assim, só para responder uma pessoa que a sessão está perguntando como denunciar, denuncia para a gente. A gente tem um canal já com o INEPAC, com o IRPH, com o IFAM, com todo mundo, e a gente denuncia para vocês, tá, gente? Então, Daniel, você deu uma caída para mim. Você tá me escutando? vamos Opa, lá. deu uma Assim, carregada, deu uma primeiro, carregadazinha. Opa, assim, sempre você não tá me ouvindo? Você quer que eu tire você e coloque de novo? Tá bom, eu vou te tirar e pessoal, a gente teve um probleminha aqui com a internet, que estamos todos vivendo esse momento juntos de problema com a internet. Vou chamar o Daniel de novo aqui. Espero que a internet dele não nos deixe na mão novamente. Daniel, você está me ouvindo? Você está assistindo a gente? A gente está aguardando você. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp também. Opa, Daniel, agora eu acho que entra novamente. Estou aguardando. Oi lá. Oi, Oi, voltei. Daniel, voltou. Você não estava me ouvindo, eu não estava ouvindo você. Pois é, pois Opa, é. espero Ficou que travado. agora tá parecendo que você está carregando aqui para mim, mas vocês estão conseguindo escutar a gente tranquilo, pessoal? Te convidar novamente, Daniel. Ele está me perguntando aqui no WhatsApp se tem como recomeçar. Não era o ideal na verdade, eu acho que o problema é a internet dele. Daniel, você Oi, está me ouvindo agora? agora eu voltei. Sim, Ah, meu sim. Deus, Tá eu estou bem, escutando tá você bem ruim. também. Que bom, que bom. E se você quiser recomeçar e a gente fazer do início 20 minutos, eu aceito. Assim, Porque vai ser encerrado. pois é, a gente sabe que em 10 minutos a gente vai cair, né? E aí a gente não pode cair, senão o Instagram não salva lá em 24 horas. Pois é. Eu vou então, vou encerrar aqui e vou recomeçar, Encerra e a gente porque começa. porque a gente ainda tem várias perguntas. E aí daqui a Então, pouco você bora. entra que eu chamo você, tá bom? Pode deixar. Começa aí. Pessoal, Tchau, tchau. a gente vai sair aqui rapidinho, mas a gente já volta.
Espero vocês lá de novo. 45 Todo mundo pessoas quer todo aí, mundo de hein? volta aí, gente. Tchau, tchau.